Graça e paz, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Rota 48, um ambiente onde você pode, de fato, receber mais um módulo do nosso treinamento missionário. Essas lives, elas ficam registradas aqui porque nós estaremos falando sobre tema que tem transformado vidas em diversas partes do Brasil e também, por que não dizer, do mundo, o Ministério Esportivo Missionário. Antes de começar essa live, eu quero que você diga aí onde você está, qual que é o esporte que você pratica, qual que é o esporte que você ensina, se você ensina, qual que é o esporte que você mais gosta. Enquanto você responde, eu quero compartilhar uma verdade com você. Muitas pessoas acreditam que missões, elas acontecem apenas dentro de uma igreja. Mas Deus está levantando missionários para os campos, Deus está levantando missionário para as quadras, para as academias, para as escolas, para os tatames. A palavra de Deus, ela declara em Marcos capítulo 16, verso de número 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Entenda que o Senhor não disse espere as pessoas virem até você, ela diz ide por todo mundo. O evangelho é uma mensagem em movimento. A igreja deve ir aonde as pessoas estão. Hoje, milhões de pessoas estão, por exemplo, envolvidas no esporte. É por isso que a gente trata desse assunto importante. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantas pessoas elas entram durante a semana em uma quadra? Quantas pessoas entram numa academia, por exemplo? Quantas pessoas gostam de futebol e entram no campo de futebol? E esse período de Copa acaba agitando mais, né? Quantas pessoas entram no tatame? Agora, quanto dessas pessoas ouvirão o sermão do próximo domingo? É exatamente esse ponto que o Ministério Esportivo Missionário, ele é tão relevante. Ele não substitui a igreja, ele não substitui a pregação, ele não substitui o discipulado, mas ele vai criar pontes para que tudo isso possa acontecer. Então, existem alguns pontos que eu quero considerar. O primeiro deles é de que o esporte é uma ferramenta. Muitas pessoas confundem o propósito. O centro nunca foi e nunca será o esporte. O centro é Cristo. O esporte, ele é apenas uma ferramenta. Uma bola não salva. Um tatame não salva. Uma medalha não salva. Quem salva é o Senhor Jesus. Somente o Senhor Jesus salva. Por isso a gente precisa entender de que o esporte, ele abre portas, ele gera transformação de vidas. E aí então, surge uma pergunta: como eu posso começar? Eu preciso de dinheiro? Eu preciso de uma grande estrutura? Eu preciso de uma equipe enorme? E eu já te dou a resposta aqui. A resposta é não. Comece com o que você tem. Lembre-se de Zacarias capítulo 4, verso de número 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos? Muitos projetos, eles nunca começam porque as pessoas acreditam que precisam ter o cenário perfeito. Mas geralmente a gente começa com pouco. A gente começa com uma bola, começa com uma quadra, começa com um grupo pequeno, começa com uma praça, começa com um sonho. E principalmente começa com pessoas que estão disponíveis, essa é a chave. Deus não procura pessoas perfeitas, Ele procura pessoas disponíveis. Um outro ponto importante é orar antes de agir. Todo ministério forte nasce de joelhos. Antes de montar um uniforme, antes de criar um logotipo, antes de abrir as inscrições, ore, peça a direção ao Senhor. Fale com Deus: Senhor, onde o Senhor quer que eu alcance pessoas. Salmo 127:1 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não cuidar da cidade, em vão vigiam as sentinelas. Um quarto ponto importante é de que a gente precisa não formar só atletas. Esse é o maior erro de muitos projetos: formar atletas e não formar discípulos. Jesus nos chamou não para fazer atletas, Ele nos chamou para fazer discípulos. Ide por todo mundo e fazei discípulos, fazei discípulos de todas as nações.
O nosso alvo não é apenas desenvolver técnica. Nosso alvo não é fazer somente bons atletas, mas desenvolver caráter cristão. Todo o encontro ele pode ter treino, todo encontro pode ter relacionamento, palavra, oração, de forma simples, de forma prática, de forma bíblica, de forma transformadora. Eu quero lançar um desafio para você. Imagine se cada aluno do Rota 48 começasse um pequeno núcleo missionário esportivo. Imagina quantas vidas seriam alcançadas. Imagina quantas famílias elas ouviriam da mensagem do Evangelho. Imagina quantas famílias elas seriam fortalecidas. O que Deus pode fazer através de uma bola, através de uma quadra, através de um tatame na mão de alguém que está comprometido com o reino. Talvez, querido irmão, querida irmã, a gente esteja falando com você. Talvez você tenha um talento, talvez você tenha uma experiência esportiva, ou você tenha uma oportunidade que ainda não foi colocada nas mãos do Senhor. A minha pergunta hoje é: você está disposto a transformar o seu esporte em um campo missionário? Você está disposto a usar a sua influência para levar pessoas a Cristo? Se a sua resposta for sim, escreva no chat, entre em contato conosco, participe do programa Rota 48. É um programa que vai abençoar muito a sua vida com as lives que nós temos atuado aqui. Espero que já tenha começado a abençoar você. Senhor, chama trabalhadores para a sua seara. A gente precisa ser grato a Deus, porque nós podemos usar os nossos dons e talentos, as nossas paixões para glorificar ao Senhor Jesus. A nossa oração é de que Deus levante missionários do esporte, que levante líderes comprometidos com a mensagem do Evangelho, que as portas possam ser abertas nas quadras, nos campos, nas academias, nos tatames, que cada participante do Rota 48 seja uma testemunha fiel de Jesus Cristo. Assim nós oramos e eu, em nome de Jesus, já declaro que você será uma bênção. No Rota 48 o esporte é a ponte e o Evangelho é a mensagem. E Jesus, Ele é o caminho. Deus abençoe você. Sou Rinaldo Travasta Silva, conhecido como Rinaldo Pitbull. Eu faço parte do projeto Tojo para Jesus, onde também eu faço parte da Igreja Batista Pastor Marcos. Eu aceitei Jesus, já fiz uma luta aqui em Mãe do Rio, e tem próximos para vir, para nós fazer. Os